Hoje, vamos discutir uma das perguntas mais polêmicas e debatidas entre os fãs de DC vs Marvel: quem copia quem? Preparem-se para uma jornada épica através da história dessas duas gigantes dos quadrinhos e descubram as inspirações, coincidências e até as acusações de plágio que rolaram ao longo dos anos. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, e vamos nessa! As origens dos gigantes. Para começar essa discussão, precisamos voltar no tempo e entender como tudo começou. A DC Comics, originalmente conhecida como National Allied Publications, foi fundada em 1934. Já a Marvel Comics, que começou como Timely Publications, foi fundada em 1939. Apesar de terem origens próximas, a forma como essas duas editoras evoluíram e competiram é bem interessante. DC Comics, pioneira dos super-heróis. A DC foi a pioneira dos super-heróis com o lançamento de O Action Comics #1 em 1938, apresentando o Superman. Esse foi o início da era de ouro dos quadrinhos e abriu o caminho para outros ícones como Batman, Mulher Maravilha e Flash. Com personagens tão marcantes, a DC estabeleceu um padrão para o gênero. Marvel Comics, o início da era dos super-heróis relacionáveis. Enquanto a DC dominava o mercado, a Marvel começou a ganhar destaque na década de 1960, quando Stan Lee e Jack Kirby criaram personagens que eram mais humanos e relacionáveis. O Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, X-Men e Vingadores trouxeram uma nova dinâmica para os quadrinhos, focando em problemas do dia a dia e questões sociais, o que ressoou com uma nova geração de leitores. Heróis parecidos, coincidências ou cópias? Agora, vamos falar sobre algumas das semelhanças mais notáveis entre os personagens da DC e da Marvel. Muitas vezes, essas coincidências levantaram sobrancelhas e geraram discussões acaloradas entre os fãs. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos icônicos. Aquaman vs Namor. Primeiro, temos Aquaman e Namor. Ambos são governantes do reino subaquático, mas enquanto Aquaman, da DC, é um herói nobre e leal, Namor, da Marvel, tem um temperamento mais agressivo e anti-herói. Apesar de Namor ter sido criado em 1939 e Aquaman em 1941, as comparações entre os dois são inevitáveis. Será que um inspirou o outro? Ou foi só uma coincidência aquática? Flash vs Mercúrio. Outro exemplo é o Flash e o Mercúrio. Flash, com sua velocidade incrível, apareceu pela primeira vez em 1940, enquanto Mercúrio, da Marvel, fez sua estreia em 1964. Ambos possuem habilidades de super velocidade, mas suas histórias e personalidades são bem distintas. Flash é conhecido por sua positividade e senso de dever, enquanto Mercúrio é muitas vezes retratado como um personagem arrogante e complexo. Arqueiro Verde vs Gavião Arqueiro. E quem não conhece o Arqueiro Verde da DC e o Gavião Arqueiro da Marvel? Ambos são arqueiros exímios, mas com histórias de fundo bem diferentes. O Arqueiro Verde, criado em 1941, é um bilionário que se torna um vigilante, enquanto o Gavião Arqueiro, introduzido em 1964, é um ex-criminoso que se redime e se junta aos Vingadores. Será que a Marvel se inspirou na DC ou foi uma mera coincidência? A era dos crossovers e convergências. Nos anos 70 e 80, as semelhanças e inspirações cruzadas ficaram ainda mais evidentes com a popularização dos crossovers. Esses eventos permitiram que personagens de diferentes editoras interagissem, criando uma mistura fascinante de universos e histórias. Superman vs Homem-Aranha. Um dos crossovers mais icônicos foi entre Superman e Homem-Aranha, lançado em 1976. Esse encontro histórico foi um marco e mostrou como os fãs estavam ansiosos para ver seus heróis favoritos juntos, mesmo que por um breve momento. Embora fosse uma colaboração amigável, também levantou questões sobre as diferenças e semelhanças entre os dois universos. Liga da Justiça vs Vingadores. Outro crossover épico foi entre a Liga da Justiça e os Vingadores. Esse encontro não só celebrou a grandiosidade de ambos os grupos de heróis, mas também destacou como cada editor abordava seus personagens e suas histórias.
Enquanto a Liga da Justiça era vista como um grupo de deuses entre os homens, os Vingadores eram heróis mais humanos e falíveis. O impacto dos cinemas e TV. Com a ascensão dos filmes e séries de super-heróis, a batalha entre DC e Marvel se intensificou ainda mais. Vamos falar sobre como essas adaptações afetaram a percepção dos fãs e as acusações de cópia se tornaram ainda mais frequentes. O universo cinematográfico Marvel, CMCU. A Marvel dominou o cenário dos cinemas com o MCU, começando com O Homem de Ferro em 2008. O sucesso de seus filmes interconectados culminou em O Vingadores no Ultimato, que quebrou recordes de bilheteria. O MCU mostrou como um universo coeso de filmes podia capturar a imaginação do público, inspirando a DC a tentar algo semelhante. O universo estendido DCEU. A DC, por outro lado, teve um caminho mais tumultuado com o DCEU. Começando com O Homem de Aço em 2013, a DC tentou criar seu próprio universo interconectado. No entanto, críticas mistas e comparações inevitáveis com o MCU afetaram a percepção do público. Filmes como o Batman vs Superman e o Liga da Justiça enfrentaram desafios em equilibrar o tom e a narrativa, muitas vezes sendo acusados de tentar copiar o sucesso da Marvel sem a mesma eficácia. Séries de TV. Nas séries de TV, tanto DC quanto Marvel tiveram seus momentos de glória. A DC se destacou com o Arrowverse, que começou com o Arrow em 2012 e se expandiu para incluir o The Flash, Supergirl e o Legends of Tomorrow. A Marvel, por sua vez, teve sucesso com séries na Netflix como O Demolidor, Jessica Jones e O Justiceiro, além das mais recentes produções no Disney+, como o WandaVision e o Loki. Cada um desses universos televisivos trouxe novos públicos e mostrou que tanto a DC quanto a Marvel podiam brilhar em diferentes formatos. Inspirações e influências, em quem ganhou? Afinal, quem copia quem? A verdade é que a resposta não é tão simples. Ao longo das décadas, tanto DC quanto Marvel se inspiraram mutuamente, aprenderam com os sucessos e fracassos uma da outra, e evoluíram de acordo com as demandas dos fãs e do mercado. Competição saudável. A competição entre DC e Marvel impulsionou ambas as editoras a inovar e melhorar. A DC estabeleceu a base para o gênero de super-heróis, enquanto a Marvel trouxe uma nova profundidade e complexidade aos personagens. Essa dinâmica competitiva beneficiou os fãs, que ganharam histórias cada vez mais ricas e diversificadas. Reconhecimento das contribuições. É importante reconhecer que muitos criadores de quadrinhos trabalharam em ambas as editoras ao longo de suas carreiras, levando ideias e influências de um lado para o outro. Stan Lee, Jack Kirby, John Romita Sr. e muitos outros contribuíram para o sucesso tanto da DC quanto da Marvel. Isso mostra que, no final das contas, o mundo dos quadrinhos é um grande caldeirão de criatividade compartilhada. A nova era de super-heróis. Com a popularidade dos filmes e séries de super-heróis em alta, a influência mútua entre DC e Marvel continua. Novos personagens, arcos de história e até mesmo abordagens cinematográficas são constantemente inspirados pela concorrência. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, pois mantém o gênero fresco e excitante para novas gerações de fãs. A magia dos quadrinhos. Então, galera, quem copia quem? A resposta é que ambos copiam e se inspiram mutuamente, e isso é parte da magia dos quadrinhos. A competição entre DC e Marvel criou um ambiente onde a criatividade floresce e os fãs saem ganhando com histórias incríveis e personagens memoráveis. Quer você seja fã da DC ou da Marvel, o importante é apreciar o legado que ambas deixaram e continuam a deixar no mundo dos quadrinhos e do entretenimento. Então, continuem lendo, assistindo e se maravilhando com esses universos fantásticos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixe nos comentários qual é o seu super-herói favorito e se você acha que DC ou Marvel se inspirou mais na concorrente. Até a próxima, pessoal!